Nós estamos no capítulo 22 de Atos, e quando Paulo chega em Jerusalém, domingo passado a gente teve um grupo pequeno, mas quando Paulo chega em Jerusalém, a recepção foi muito boa, né? Parecia a entrada triunfal de Jesus. Mas como Jesus, logo após a entrada triunfal, Paulo começou a apanhar que nem cachorro. Né? Parece que era a diversão para ele, né? Parece que era... Ele pregava, apanhava, pregava, apanhava, pregava, apanhava, viajava, sofria tribulações, era açoitado, mas apanhar era algo meio comum para Paulo. Quase no final do seu ministério, ele fala que ele carregava no seu corpo as marcas do servir a Cristo. Né? Então, não era tatuagem. Ele não fez tatuagem assim, eu amo Jesus, I love Jesus. Não era isso. Eram marcas assim, talvez um osso um pouquinho espetado, que talvez um osso que quebrou e não foi cicatrizado direito, alguns cortes, talvez um nariz um pouco já meio fora do lugar. Eu não sei, mas Paulo parece que não é nada bonito, mas com essas marcas ele não era nada bonito mesmo, né? E ele se gloriava nisso. Ele achava que isso foi um privilégio que Jesus Cristo deu para ele poder carregar essas marcas, por amor, servir a Jesus. Parece maluquice, né? Parece doidice. E a Rosana vai colocar uma imagem aqui, e tudo começa aí. Ele chegou, ele vai lá no templo, e quando alguns judeus, lá da dispersão, lá da Ásia, reconhecem que Paulo era aquele que apanhou lá na Ásia, que quase morreu, veem que ele está ali, e alguns judeus também tinham visto ele nas ruas com um gentil, então eles levantam algumas acusações contra Paulo, e os judeus se enfurecem e querem quase matá-lo. Né? Quer dizer, querem quase matá-lo? Não, querem matá-lo. E esmurram, pegam ele ali e tal, e acusam ele de que ele estava contra... Ele era um judeu que era contra as leis, que era contra o templo, que era contra esse isolamento dos judeus com os gentios, porque parece que Paulo queria, para eles, Paulo queria entrar com os gentios em lugares que eram proibidos, eram sagrados. E por ter visto Paulo com Trófimo, eles já deduziram, ele deve ter entrado, ele já colocou algum gentio aqui dentro. Isso era crime para os judeus. Uma das coisas que é interessante para os romanos eles mandavam em tudo. Mas uma coisa que os romanos aceitavam, e de bom grado, tranquilamente, é que ali tem o templo e ali tem aqueles muros, né? Tem esse muro grande aí, que é o templo, o total do templo. Mas bem no centro lá tem o templo e aqueles muros. Ali dentro tinha algumas placas que anunciavam, gentil, não entre aqui, você foi avisado. Se você entrar, você vai ser morto na hora. Sem apelação. E os romanos aceitavam isso. Eles aceitavam. Se qualquer gentil, se qualquer soldado romano entrasse ali dentro, seria morto e os romanos não falariam nada. Eles aceitavam isso dos judeus, porque eles valorizavam, davam essa liberdade, porque os judeus, num certo sentido, o movimento religioso, o movimento político, aceitavam um pouco o domínio romano. Havia pessoas que eram contra, os zelotes eram contra, queriam uma revolução. E o povão sentia a opressão, mas o governo romano, ele mantinha, tanto Herodes como as autoridades judaicas, governando. E aí, os saduceus, os sacerdotes, era uma forma assim tranquila, né? Então eles tinham o agrado dos romanos, a liberdade dos romanos, e tinham o poder sobre os judeus. Então, para eles era tranquilo. Então a confusão começa ali dentro, e aquelas 4 torres lá era a fortaleza de Antônia. Quando os soldados, era uma festa muito grande, então o número de soldados tinha aumentado talvez para quase 1000. Quando esses soldados veem que há uma confusão, poderia ser uma revolta, uma rebelião, eles já saem correndo, anunciam para o comandante Cláudio Lísias lá que tinha uma confusão, eles vêm rapidamente, pegam Paulo, já dão um safanão em Paulo, porque
quando viram os judeus bravos com Paulo, ele deve ter feito alguma coisa errada. Então já deram umas pancadas em Paulo, levaram Paulo para fora e os judeus queriam ainda apanhar. E quando eles estão levando para essa fortaleza, quando chegou nas escadarias ali, então Paulo pede para o comandante para falar algo para o comandante. E o comandante deixa Paulo falar algumas coisas. Por que tudo isso aconteceu? Porque quando Paulo chegou em Jerusalém, a liderança da igreja de Jerusalém deu um alerta para Paulo. Olha, os cristãos judeus, tanto os judeus não cristãos, dizem que você é contra a lei, que você é contra o povo, que você é contra o templo. E até os cristãos judeus estão com essa informação. E isso era errado. Paulo não era contra a lei. Ele falava que a lei não salvava. Deus não habita em templos humanos. Todos esses três símbolos para a nação de Israel, o povo, o templo e a lei, anunciavam Cristo. Então, a igreja é continuação. Era aquilo que todos esses três elementos importantes da nação de Israel anunciavam. Então, agora não é somente o descendente físico de Abraão, que é povo de Deus, mas todo aquele que crê. Não importa se você é fisicamente filho de Abraão, mas se você não crê, você não é povo de Deus. O templo mostrava a santidade e a glória de Deus, mas Deus não habita em templos humanos. O templo era semente de um símbolo. E a lei apontava para Cristo. A lei mostra que nós não temos capacidade de sermos aceitos por Deus. Então o objetivo da lei é falar assim, você precisa de salvação, precisa de um Redentor. Então a lei apontava para o sacrifício superior entregue por Deus para nós, Jesus Cristo. Era isso que Paulo pregava. Mas os judeus tinham uma leitura errada da lei. O templo é sagrado, o templo é Deus que habita dentro desse templo, então nós trancamos ele todo final do sábado. Se nós seguirmos a lei, nós vamos ser salvos. E povo de Deus é aquele que é descendente biologicamente de Abraão. Então eles permaneciam e estavam agarrados a isso e não abriam mão. Então, quando Paulo mostra que esses três símbolos apontavam para Cristo e estavam além, e Deus continua a sua história, para eles, Paulo era inimigo dos judeus. Então, a liderança da igreja falou para Paulo, vamos bolar um plano. Tem 4 homens aí que fizeram um voto, vá lá, paga esse voto. E eles vão entender que você é favorável à lei. Paulo fez isso. E no 7º dia, quando ia concretizar tudo, há essa confusão. Alguém fala, ei, esse cara aí, esse Paulo aí, ajuda aqui, ele é o nosso inimigo. E aí pegaram Paulo, tem essa confusão, e o comandante vem lá e livra Paulo, mas também teve que até carregar Paulo para ir lá para a fortaleza, e quando está chegando na fortaleza, na escadaria, os judeus tudo querendo bater isso, pegar ainda Paulo, os soldados levantam ele nos ombros. Então, nesse momento, Paulo vai pedir para o comandante para ele falar alguma coisa. Então, havia um plano, mas esse plano foi frustrado. Mas agora, nesse momento, nós vamos perceber que Paulo, como agente do reino de Deus, ele percebeu claramente quando Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Havia um plano, o plano não deu certo. Mas Paulo, como agente de Deus, ele percebeu que aquela situação terrível, de quase morte, era uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Porque Paulo, que tinha essa comunhão, essa clareza, esse entendimento, pelo entendimento, pelo estudo que ele tinha, pela relação com Deus, ele percebeu que os planos humanos muitas vezes falham. Mas Deus, algumas vezes em situações terríveis, faz com que essas coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz, Deus transforma. Algo que parecia terrível, prestes a morrer, eram inimigos de Paulo ali. Talvez no coração dele estava surgindo tanto ódio, tanta amargura, tanta ira, tanta frustração. Paulo, naquele momento, puxa, o plano deu certo, mas Deus está pegando toda a situação e está me dando uma grande oportunidade. Uma segunda ideia que a gente gostaria de lembrar para vocês, e aquilo que a gente vai ver no texto de hoje, eu gostaria de bater em cima desse texto
nessa nova versão da Bíblia, que é bem gostosa de a gente lermos, está em 1 Coríntios 5,17. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que, olha, é isso que aconteceu conosco, é isso que aconteceu comigo. Eu era uma coisa antes de Cristo, mas essa vida acabou. Agora eu sou uma nova criatura. Uma nova vida se iniciou. E é isso que Paulo vai entender isso. Houve um plano, o plano foi frustrado. Ele percebeu que Deus estava dando uma oportunidade. Para quê? Para ele falar dessa nova vida. Para ele falar e testemunhar que ele tinha uma vida antiga. Mas ela acabou. Mas agora Deus fez com que ele iniciasse uma nova trajetória, uma nova vida. Isso nós chamamos de quê? Quando vamos falar disso? Nós chamamos de conversão. Nós falamos, e quando a gente fala, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos testemunhando. É isso que Paulo percebe aqui. O plano falhou, a situação ficou difícil, eu quase estou morrendo, estou sangrando aqui, mas Deus está dando uma nova oportunidade, uma oportunidade rica, para mim testemunhar o que aconteceu da minha vida. Vamos ver o que isso aconteceu? Capítulo 21, versículo 40, surge essa oportunidade. Paulo percebe que Deus transformou aquela situação terrível numa oportunidade dele testemunhar, dele falar o que Cristo fez, qual que era a mudança, qual que era a história dele. Então, no versículo 40 do capítulo anterior que nós estudamos, o comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé. Isto é, Paulo pediu para esse comandante: posso falar uma coisa? Ele estava sangrando, arrebentado, rasgado, e ele chega com o comandante totalmente, com muita educação, ele chega: Senhor, eu posso falar alguma coisa? E o comandante, quando olha para ele: você está falando em grego? Você entende grego? Você, por acaso, talvez não é aquele egípcio que montou aqueles 4.000 bandidos e tentaram fazer uma revolução? Não, eu sou de Tarso. Né? Então, quando Paulo fala isso, o comandante aceita, percebe que a identidade dele era tranquila, não teria problema. Então, diante desses seus inimigos, que estavam querendo, de forma injusta, que fizeram acusações, que fizeram deduções erradas, Paulo percebe que há uma oportunidade dele testemunhar da sua nova vida em Cristo. Então, Paulo ficou em pé na escadaria da fortaleza e fez sinal para o povo se calar. Ele está acima, o povão bravo lá, os soldados estão aqui com ele, ele está sendo levado para a fortaleza. Nesse momento ele pede para o comandante deixa, ele se vira para o povo lá bravo, o comandante deu essa autoridade, ele está protegido agora pelas autoridades romanas, e ele faz silêncio para o povo, ele pede silêncio: por favor, gente, silêncio, silêncio. E ele fala isso, o texto fala que logo o povo se calar, logo um silêncio profundo envolveu a multidão. Aquele pessoal que estava bravo, gritando, de repente um silêncio profundo aconteceu. Por quê? Porque ele falou em aramaico, no idioma deles. Todo mundo sabia que Paulo não morava ali. Ele estava viajando pela Ásia, pela Macedônia, lá por Corinto, por Atenas. Ele não era daquela região. Ele era de Tarso, mas há muito tempo está longe. Então ele é como se um judeu da dispersão. Poucos judeus da dispersão que foram espalhados sabiam falar o hebraico. Sabiam algumas palavras de saudação. Eu, quando estou no elevador lá em casa e estou subindo, chega alguém lá: "Ohayou gozaimasu". Eu falo: "Ohayou gozaimasu", né? "Konnichiwa". E aí, quando eu falo "Konnichiwa", a pessoa dá um sorriso, fala "Konnichiwa" também, e eles começam a conversar comigo. Rai. Aí o cara olha e fica olhando meio estranho. Eu falei: eu acho que eu falei algum rai que não, né, não deve ser. De vez em quando eu descubro que ele pergunta de onde eu sou. Eu falo: Brasil, né? "Oh, Brasil!" Né? E alguns fazem algumas coisas que até não posso nem falar aqui, né? Do que eles pensam do que é o Brasil. Mas
eles fizeram silêncio porque Paulo, pelo menos, saudou eles, shalom, alguma coisa em hebraico, em aramaico, assim. Está falando nossa língua. Mas, quando Paulo começa o discurso, e Lucas vai narrar, capítulo 22, 1, Paulo fala assim: irmãos e pais, Lucas fala, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Então, ele não só falou Ohayou gozaimasu, mas ele começou a falar frases polidas, educadas, de alto nível, em aramaico, que é uma variação do hebraico, na língua dos judeus ali de Jerusalém. E quando ele faz isso, houve um silêncio maior. Isto é, houve já um silêncio e agora há um silêncio maior. É o que nós chamamos de repente, um silêncio ensurdecedor. Vocês já ouviram essa palavra? Que existe silêncio, mas de repente tem aquele silêncio que é maior. Desde quando, não sei se você já teve experiência assim, que é aquele negócio assim, você fica até meio assustado. Aquela barulheira toda, na hora que Paulo fez uma saudação, por favor, gente, por favor, shalom, escuta o que eu tenho para falar. Então, palavras pequenas em hebraicos que os romanos soldados sabiam, os gregos sabiam, em hebraico, em aramaico. Mas agora Paulo começa uma conversa polida de alto nível em aramaico. Então, quem é esse cara? Então agora, pessoal, estão assustados, porque as palavras que Paulo usa são palavras usadas por pessoas que têm alto nível de conhecimento. Então, veja o final do versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Para que pessoas vão fazer silêncio diante de Paulo? Para que eles ficaram olhando? Para que os ouvidos se dirigiam a Paulo? Se eles continuassem fazendo toda a bagunça, Paulo tentaria mais uma, duas vezes, mas o comandante pegaria Paulo e levaria para dentro. Mas eles ficaram parados, admirados, em silêncio e olhando para Paulo. Aí, Paulo vai continuar a história. Olha o versículo 3 que ele fala. Ele vai falar quem ele era. Ele vai falar desse processo de conversão, o testemunho dele. Então, Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade não tão pequena, não tão insignificante da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém. Eu sou judeu, nascido em Tarso, lá longe. Mas eu fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel, um dos rabinos mais importantes e mais dedicados à lei. Há uma tradição que fala que quando Gamaliel morreu, o zelo pela lei se diminuiu. As pessoas sentiram, as pessoas vibravam com o apego de Gamaliel pelas leis, pelo valor da lei em Israel. Você lembra aquele Gamaliel, aquele conselho que ele deu lá no começo do livro de Atos? Se é de Deus, vai continuar. Se não é de Deus, vai acabar. É um conselho muito humano, mas ele era um homem importante e muito respeitado. E Paulo fala assim: eu fui educado aos pés dele. Como aluno, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Qual que era a acusação contra Paulo? Que ele era contra a lei. O que Paulo fala? Eu conheço a lei, rigorosamente, talvez mais do que a maioria de vocês. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, e eu fui zeloso, tão dedicado à lei, como vocês são hoje. Por que eles estavam perseguindo e querendo matar Paulo? Porque eles eram zelosos da lei, do povo e do templo. E acusavam Paulo, tinham alguém inventado a ideia, talvez Paulo introduziu um gentil aí dentro dos lugares. Então eram pessoas que estavam voltadas na sua mente, no seu pensamento, a servir a Deus com premissas erradas. Para eles estavam obedecendo a Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus e fazendo tudo aquilo contra Paulo. Para eles era acrescentar no seu currículo mais alguns créditos. E Paulo fala: eu também fui igual a vocês, talvez a maioria de vocês. Então ele está falando um pouquinho quem ele era.
Versículo 4 vai falar o que ele já fez por causa desse zelo. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho. Isto é, aonde pessoas, judeus que se converteram e são da igreja, a igreja naquela época não era chamada igreja ainda, então eles receberam alguns apelidos, e um dos apelidos eram pequenos cristos, em Antioquia foram chamados de os cristãos. E a maior parte dos lugares eles eram chamados os seguidores do caminho, porque Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram pessoas que estavam trilhando o caminho de Jesus, eram discípulos, eles andavam nas mesmas pegadas de Jesus, então era o pessoal do caminho que está seguindo a Jesus. Então a igreja, esses judeus e gentios que se reuniam para celebrar a Jesus, para partir o pão, para aprender do ensino de Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus, esse grupo era chamado de caminho, porque eram judeus e gentios. Algumas vezes eram mais judeus em determinado grupo, outras vezes eram mais gentios, mas eles não tinham mais divisão, não havia mais separação, havia uma comunhão entre eles. E eles eram chamados, então, o povo do caminho. E Paulo fala, eu segui no encalço, aonde que eu via uma pegada de um judeu que tinha se desviado da fé judaica, estava seguindo esse caminho, aonde eu via uma pegada, eu ia atrás, eu ia no encalço, eu seguia. Por que eles faziam isso? Por raiva? É que a nação de Israel no Antigo Testamento teve algumas experiências terríveis. Lá nós estamos estudando o livro de Deuteronômio e Moisés dá vários conselhos para falsos profetas não entrarem na nação de Israel, para ninguém chamar e convidar a nação de Israel a seguir outros deuses. E a nação de Israel, na sua história, vacilou. E pagou muito caro. No livro de Juízes tem vários vacilos, várias vezes que a nação de Israel não dá atenção e segue outros deuses, e eles pagaram caro, ficaram escravos durante 30, 40, 8 anos, várias vezes, 7 ciclos de falhas. Durante o período de reis, durante 20 reis no norte, 19 reis ao sul, a nação de Israel se desviou de uma forma tão drástica, que chegou um momento em que Deus destruiu as 10 tribos do norte, e depois pegou as 2 tribos do sul, e levou para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos no cativeiro. E lá no cativeiro eles se lembraram, pisamos na bola. Não guardamos a lei, e não guardamos o sábado, e praticamos a idolatria. Eles entenderam isso. Não vamos praticar mais a idolatria, e agora vamos guardar o sábado. Então, quando eles voltaram para a nação de Israel, eles não voltaram com o coração apegado, grato, e amando a Deus. Eles voltaram legalistas, religiosos. Então, não vamos mais praticar idolatria e vamos guardar o sábado. Quando agora Cristo vem e fala que é Deus, já é um problema muito sério para eles. Como que Deus vai se encarnar num homem? Todo o processo de perseguição contra Jesus. E agora alguns judeus estão crendo em Jesus. E pessoas judeus estão formando um novo grupo e se misturando com gentios, dizendo que agora são um só povo. Para a mente judaica ainda voltada ao Antigo Testamento, é uma nova heresia que está entrando dentro do judaísmo, que vai fazer com que Deus discipline a nação de Israel e provoque um novo cativeiro babilônico. Então, quando os judeus fazem isso com Paulo, e quando Paulo fazia, é por causa desse zelo. Tinha um ódio, mas esse ódio era provocado porque, para eles, esses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, estavam praticando o pecado e trariam a ira de Deus sobre a nação de Israel. Então temos que fazer o papel de Deus de disciplinar, de punir, para que a ira de Deus não caia sobre nós como nação. Então eles estavam sendo a vara de Deus. E Paulo fala, eu fiz isso. Eu era zeloso disso. E Paulo fala, eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados, para negarem a Jesus, para Deus não trazer a sua ira sobre a nação de Israel. Entenderam? Por que Paulo era zeloso
E o mesmo está acontecendo com esses judeus que estão agora fazendo com Paulo. Paulo fala, eu fui no passado, não sou mais. Agora eu sigo o caminho. E vocês estão fazendo aquilo que eu fazia. E uma coisa interessante aqui, nessa questão de testemunho, é que Paulo não está falando de algo do passado dele como algo inventado. Algumas vezes a gente ouve alguns testemunhos que para o testemunho ficar espetacular, e nós aplaudimos as pessoas e valorizarmos aquela pessoa que está dando testemunho, a pessoa inventa algumas histórias que é até duro de acreditar. Fui 3 vezes ao inferno, 3 vezes ao inferno. Já viu testemunho assim? Tem algumas pessoas que as igrejas pagam para ela dar testemunho, sabe que é muito difícil acreditar. Porque até não condiz com aquilo que é normal nas Escrituras. A pessoa ela cria uma imaginação, uma fantasia, porque ela acha que se criar essa fantasia, então o testemunho dela vai ser mais aceito. E algumas vezes nós também, né? Puxa, se eu contar que meu testemunho foi simples, né? Um dia eu estava em casa e de repente pensei nisso, entendi um versículo, mas se eu contar isso, ninguém não é para falar, mas essa conversão não teve graça, então tem que contar alguma coisa mais fantasiosa. E Paulo fala, o meu passado, ele foi comprovado. Esses sacerdotes que estão aqui, eles é que deram cartas para me perseguir. O que eu fiz no passado, as coisas terríveis que eu fiz, elas são comprovadas. E tem pessoas aqui que podem testemunhar isso. E algumas vezes, principalmente filhos de crentes, eles sentem muito essa pressão. Quando vão para acampamento e, de repente, os jovens começam... eu fui droga, eu me prostituí, eu era da gandaia, e aí Cristo me libertou. Como era bom aquele tempo, mas daí Cristo... Parece que a pessoa tem saudades do tempo da vida ruim. E aí o filho do crente, puxa, acho que eu não me converti não, eu não vou dar meu testemunho não, porque não tem graça, eu sempre fui da igreja, tal. Algumas pessoas corriam até atrás de mim quando eu era criança, tal, já quebrei alguma coisa na igreja, mas meu testemunho, acho que eu nem sou crente. Então, Paulo está falando, foi terrível e é provável. Então, quando as pessoas sentem que o testemunho dela não é muito legal, vem a tentação de inventar alguma coisa muito espetacular. Aí Paulo fala, eu era isso, eu fiz isso, existe uma prova, existem pessoas que podem dar evidências disso, mas um dia eu levei uma topada. Quando eu pedi cartas para ir até Damasco, para contactar irmãos judeus de lá, para prender alguns seguidores desse caminho, na hora que eu estava no caminho, o que aconteceu? Nós estávamos indo e, de repente, Jesus Cristo deu uma topada comigo, ou eu dei uma topada com ele. E é o que a gente chama de que brilhou a luz. Deus, Jesus, veio ao encontro de Paulo. É interessante que Paulo gasta pouco tempo com o passado. Essa é uma dica para nós testemunharmos. Ele fala, ele deixa claro, o passado tem prova, tem pessoas que me conheceram, ele não inventa a história. Se você quiser perguntar do que aconteceu, pode falar com tal pessoa. Mas teve um momento que houve um encontro. Não era um momento que eu desejava, eu não procurei. Pelo contrário, eu estava numa direção totalmente contrária, mas Jesus veio ao meu encontro. E no versículo 6 ele fala assim, quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, vamos pensar lá no deserto, em Israel, solzão bravo, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor, não foi à noite. Agora, você imagina num dia como esse sol de verão que tem aqui, que você não sai na rua, que parece que o sol está aqui, né? Você não consegue olhar, e nesse momento vem uma luz mais forte ainda que te cega. Tem ideia disso? Então, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão. Aqui algumas pessoas até falam, né? Caiu do cavalo. Em nenhum lugar fala que Paulo estava montado. Mas possivelmente estava. Porque para essas viagens ele era rico, tinha cartas, então não ia fazer tanto a pé, até depois como missionário ele faz essas viagens a cavalo. Mas a Bíblia só fala que ele caiu no chão. E ele ouviu uma voz que disse, Saulo, Saulo,
por que você me persegue? É interessante que todas as vezes nas Escrituras, quando nós temos Deus se encontrando com alguém e dando uma comissão especial para essa pessoa, para Deus usar essa pessoa como um instrumento especial, e depois Deus vai ter um trabalho com ela para moldá-la, para usá-la de forma correta, Deus repete o nome. Moisés, Moisés. Abraão, Abraão. Samuel, Samuel. E o próprio Jesus na cruz, ele falou, Eli, Eli, não, né? Mas Eli, lama sabachthani. Então, a mesma coisa. Então, quando Paulo fala assim, que ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, o judeu, peraí, mas isso é comum para aquelas pessoas que receberam um grande comissionamento. E aí? Então, Paulo está usando pontos de contato que para nós parece que passa desapercebido, mas para o judeu isso era muito importante e tinha valor. E Jesus fala o seguinte, por que você me persegue? Agora, quem que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo o pessoal do caminho, a igreja, os judeus cristãos. Mas Jesus falou, é a mim que você está perseguindo. Nós já falamos um pouquinho sobre a primeira vez que Lucas, lá no capítulo 9, fala a respeito da conversão de Paulo. E aí Paulo, diante dessa situação, se é uma luz, e toda vez que houve uma grande luz, a palavra de Deus sempre está, no Antigo Testamento, sempre está relacionada com luz, essa manifestação da luz, da palavra de Deus, abrindo o entendimento, se revelando. Então, isso também era importante para os judeus, e Deus fala, Deus se comunica, audivelmente, inteligivelmente, não produz sensações, Deus fala. Isso aconteceu com Abraão, com Samuel, com Isaías, com Moisés. Há diálogo, não houve uma experiência que de repente a pessoa sente. Ela sentiu, mas ela sai dali com o entendimento claro e com as palavras gravadas na sua mente e no seu coração. Claramente. E aí, diante disso, Paulo não sabe o que está acontecendo, ele ouve, por que me persegues? E aí tem a dúvida. A única coisa que ele sabe é que é Deus. E ele pergunta, quem és tu, Kyrios, Senhor? Paulo, vocês vão perceber, várias vezes ele vai usar essa expressão, Senhor. Aqui ele começa a usar, mas ao mesmo tempo ele já introduz algo que para o judeu é muito sério, mas ele não vai voltar a usar isso e vai continuar usando a palavra Senhor. Para cravar na mente dos judeus que Jesus, que veio, que morreu, que foi perseguido, que foi crucificado, que os cristãos estão falando que ele ressuscitou e que ele voltou aos céus e que vai voltar para julgar o mundo, esse Jesus é Deus. Então, quando Paulo fala, Paulo reconhece que é Deus. Quem és tu, Senhor? Para garantir. E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues, o Nazareno. Então, há uma identificação muito comum para os judeus cristãos. Paulo está falando ali para a multidão de judeus que estão revoltados, mas há naquele lugar também judeus cristãos que estavam com dúvida se Paulo realmente é transgressor da lei ou não. Então, quando Paulo fala que ele ouviu que essa pessoa que encontrou com ele é Jesus, o Nazareno, os judeus cristãos, é esse Jesus que nós seguimos. É isso daí. Então, Jesus responde, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Paulo fala que os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. A experiência foi pessoal, individual, específica, mas também comprovada. Paulo dá aqui a ideia que o momento da nossa conversão, muitas vezes ele tem uma marca histórica e que pessoas podem ser referências. Nós podemos apontar, olha, isso aconteceu na minha vida, tais pessoas estavam envolvidas com aquele momento, aquele tempo. Talvez algumas coisas eles não entenderam, mas eles podem provar algumas coisas. Eles podem provar
testemunhar que estavam a caminho de Damasco. Eles podem provar que foi ao meio-dia que aconteceu algo diferente. E que uma luz veio. E que de repente Paulo ficou cego. Nós vamos ver daqui a pouco. Que ouviram uma voz e não entenderam. Paulo entendeu. Então algumas coisas foram bem particulares porque era com referência a Paulo. Mas as pessoas testemunhavam que ali houve uma experiência. A experiência é fantástica, mas ela é provada. Essa é uma tentação que a gente tem quanto ao nosso testemunho. Nós achamos que o nosso testemunho tem que haver alguma coisa fantasiosa, porque aí vai ser ter crédito. E algumas vezes nós valorizamos os testemunhos de pessoas que são fantasiosas, mas ninguém viu, ninguém estava lá, não há meio para provar. Então, só para a gente ter cuidado, não estou dizendo que é mentira, mas aqui Paulo deixa um padrão, um paradigma do que é um testemunho genuíno. Paulo então vai começar a falar que ele tinha uma velha vida, houve um encontro e agora a nova vida se iniciou. A primeira coisa que ele vai falar é que houve uma nova submissão. Antes ele pedia carta para o Sinédrio para perseguir os cristãos, judeus cristãos. Agora ele está debaixo de um novo senhorio. Ele é como uma loja que foi vendida e tem aquela placa, sob nova direção. Ele fala assim, eu não fui liberto para agora viver a minha vida. Liberou geral, agora é só felicidade. Não, ele passou a ter uma nova direção, uma nova submissão. Então Paulo, no versículo 10, fala o seguinte, então perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor, veja, só lá atrás ele falou de Jesus. Quem és tu, Senhor? Jesus. Agora ele vai tratar todas as vezes o relacionamento, para não irritar os judeus, ele vai sempre falar Kyrios. Senhor, Senhor. Mas ficou lá gravado que o Senhor é Jesus. Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. Gente, que coisa fantástica aqui. É assustador. Jesus não estava resolvendo um problema simplesmente porque alguns dos seus filhos estavam sendo perseguidos, e agora então, deixa eu converter Paulo, que assim eu resolvo esse problema. Essas palavras de Jesus, deixa claramente que Jesus, mesmo antes da conversão de Paulo, o seu plano soberano sobre a vida de Paulo, já estava determinado, já estava planejado. Há uns dias atrás, num pequeno grupo, algumas pessoas falaram que até a vinda do Japão, para vir para o Japão, hoje elas entendem que foi o mover de Deus, porque Deus tinha um plano. Realmente é isso que nós temos. Deus permite, dá uma certa liberdade, e essa liberdade que nós temos, nós vamos sempre agir com a nossa natureza pecaminosa, mas existe um plano de Deus, tanto em nos encontrar, nos trazer para Ele, mas não para nós termos uma vida própria, isolada e agora mais tranquila, sem medo, com conforto, e tudo o que a gente precisar, a gente vai pedir, a gente vai receber. Não, esse plano visa cumprir um propósito. Para cada um de nós, Deus tem algo específico. Ele coloca nós em situações, leva para lá, faz a gente passar por experiências para nos enriquecer, nos fortalecer, nos direcionar e colocar diante de oportunidades. E ter ciência disso é algo muito bom. Primeiro, nos livra de sofrimento, porque a partir do momento que a gente ouve, a gente vê a luz, ouve a voz de Jesus e sabe a vontade dele, lutar contra é melhor que não tivesse ouvido nada. Então veja o que acontece aqui, versículo 11. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Há um processo aqui, que nós vamos ver em seguida, que acontece em muitos lugares da Bíblia. Toda pessoa que é rebelde, que lutou contra Deus, houve uma certa cegueira. Então aqui Paulo foi disciplinado por Deus. Você está contra porque você é cego.
Você não conhece a verdade, você não está aberto à verdade, você está dando murro em ponta de faca. Então, nesse primeiro processo, a luz brilhou e cegou Paulo. Era uma demonstração de qual era o estado antigo dele. Que ele esperava louvores, abraços, beijos de Deus. E Deus está falando, você está me perseguindo, você está cego. Mas em seguida, Paulo vai falar da nova vida que ele teve. Versículo 12. Vivia em Damasco um camarada chamado Ananias. Na primeira narrativa que Lucas faz da conversão de Paulo, Paulo faz alguns detalhes. Aqui, nessa segunda narrativa, há mais alguns detalhes que vão sendo acrescentados. Não que o testemunho é diferente, mas Paulo enriquece por causa que ele está falando para os judeus, e isso era um ponto de contato. Então, Paulo fala que em Damasco havia um judeu chamado Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. O que é? Ele era um cristão, judeu, devoto à lei, isto é, ele não abandonou a lei, ele tinha uma nova perspectiva da lei. Então, isso cai por terra aquela acusação de que Paulo e os cristãos judeus eram contra a lei. Não, eles são mais apegados, eles valorizam ainda mais a lei, porque agora a leitura, colocando Cristo no centro de tudo, é muito melhor e é correta. Então Paulo fala, Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, e muito respeitado por judeus cristãos e não cristãos. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo. Paulo agora fala que ele está numa nova família. Ele é irmão. E esse homem que valorizava a lei, tratou Paulo como irmão. E ele simplesmente foi usado por Deus para provocar um milagre na vida dele. Volte a enxergar. Se lembra? Pouquinho momento atrás, ficou cego. E agora, ele passa a enxergar. Paulo fala, essa é a nova vida. Eu comecei agora a enxergar. E naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele me disse, essa frase de Ananias é fantástica. O Deus de nossos antepassados escolheu você. Isso não é uma nova divindade. Não é algo totalmente novo. Mas é o Deus de Abraão. É o Deus de Jacó. É o Deus de Isaac. É o Deus de Davi. É o Deus de Saul. É o Deus de Salomão. É o Deus de Isaías. É o Deus de Moisés. Esse mesmo Deus te escolheu. Para quê? Para você conhecer a vontade dEle. E para ver o justo, o próprio seu Filho, Cristo. E ouvi-lo falar. Aqui, Ananias está indicando o tipo de instrumento que Paulo vai ser. Ele foi salvo, ele é filho de Deus, ele é um cristão, mas ele vai ser um instrumento especial como aqueles 11 discípulos que foram escolhidos por Jesus. Ele vai ser um apóstolo. Ele vai conhecer a vontade de Jesus diretamente de Jesus. Ele vai ver o próprio Jesus ressuscitado. E ele vai ouvir, ele vai ser ensinado sobre as doutrinas do Novo Testamento, as doutrinas para a igreja, diretamente de Jesus. Ele vai receber a revelação, não de segunda mão, ele vai receber diretamente de Jesus. E esse é o critério para ser chamado apóstolo. Apóstolo é alguém que viu a Jesus ressuscitado. Apóstolo é alguém que recebeu o chamado diretamente de Jesus. A conversão não foi alguma outra pessoa que pregou, mas o próprio Jesus pregou para ele. Essa é a experiência que Paulo teve. E é alguém que foi ensinado, não por um pastor, um discípulo, mas alguém que é ensinado diretamente por Jesus. Esse é o critério para ser chamado apóstolo. Então, o que nós temos hoje em dia, infelizmente, não é isso que nós encontramos pessoas se intitulando apóstolos. Versículo 15. Você será testemunha, você será um mártir dele, você mostrará, através do seu corpo, da sua vida, da sua experiência, aquilo que Jesus Cristo é. Você vai morrer por ele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando?
diante de tudo isso, eu imagino que, né, Ananias fala tudo isso e Paulo, o que é isso? E Ananias, acabou, cara. Levanta. Seja batizado. Fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos. Se vira. Levante. Em outros lugares fala que Paulo ficou 4 dias, nesse período ficou cego, ele ficou jejuando. Mas aqui ele fala que a iniciativa foi de Deus, o comissionamento foi de Deus, a mudança foi de Deus. Ele não queria isso, ele foi eleito, ele foi escolhido, ele foi assim, exortado, levantado, curado. Isto é, a obra partiu somente de Deus. O que ele fala? Por mim, aquilo que eu quis, eu prestei muita atenção em Gamaliel. Essa era a minha vida velha. Eu bati de frente no caminho de Damasco. E olha o que aconteceu, eu tive uma nova vida. Como não ter uma nova vida com essa experiência? Por causa dessa nova vida, Paulo vai falar, eu tive novos inimigos. Uma nova oposição. Versículo 17. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo. E uma vez que ele voltou, ele saiu de Jerusalém, mas uma das vezes que ele voltou, ele estava orando no templo, tendo uma conversa com Deus. Então, a ideia é que é no templo. Apesar de eu ser cristão, eu não nego, eu não rejeito, eu estou ainda valorizando o templo. Essa era uma acusação que ele não valorizava o templo. Ele fala, lá no templo eu estava orando. E nessa visão, tive uma visão na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Paulo, ele recebeu um chamado, foi treinado, foi capacitado, foi instruído pelo Senhor Jesus, e ele achava, pelo amor que ele tinha à sua nação, ele percebia que as promessas que foram feitas no Antigo Testamento era para atingir a nação de Israel. A nação de Israel tinha tudo para reconhecer o Messias, então ele queria sempre, era pregar para os judeus. Jesus fala, eles não vão aceitar o seu testemunho, a sua história de conversão. Então, depressa, sai de Jerusalém, o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E Paulo reluta com isso, veja o que ele fala. E eu respondi, novamente, Paulo usando, Senhor, sem dúvida, ele sabe que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em mim. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu dei o meu voto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-los. O que Paulo está falando aqui? Senhor, se eu contar a minha história, eles vão acreditar. Eles precisam saber que eu tinha as mesmas inclinações, eu perseguia, eu fui a favor, eu dei o meu voto para Estevão ser apedrejado. Então, se eu contar isso, eles vão acreditar na minha conversão. E Jesus falou, não, sai depressa, eles não vão aceitar o teu testemunho. Então, Paulo percebe que mesmo tendo esse amor, mesmo querendo a todo custo levar a salvação aos judeus, Jesus, algumas vezes, tem que livrar ele, para ele não ser morto. Porque é uma nova oposição. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Alguns que creem em Cristo, têm uma família legal, pais, tios, primos, se reúnem todo final do ano, se reúnem em feriados para comer aquele churrasco, têm uma boa herança, mas quando creem em Cristo, melhoram a sua vida, deixam de fazer coisas erradas, mas a própria família rejeita, deserda. Aqui no Japão acontece muito isso. Então, Paulo fala, eu também, apesar de ter uma nova vida, essas pessoas não aceitavam que eu cresça em Jesus. Versículo 21. Mas o Senhor, novamente, Paulo usando essa palavra, me disse, saia depressa de Jerusalém, e o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Então, o que Paulo está falando aqui? Eu sou como vocês, eu era como vocês. Eu não dava valor para os gentios, eu orava todo dia agradecendo a Deus por não ter nascido gentil. Eu, quando pisava na sombra do gentio, eu me limpava, ia lá no templo, me purificava. Eu tinha a mesma compreensão do que eram os gentios. E o fato de hoje eu estar pregando, estar no meio dos gentios, estar levando a salvação aos gentios, e falando para eles que não é necessário seguir as regras, as liturgias judaicas,
não significa que foi da minha inclinação. Foi uma ordem que eu recebi. Eu queria era permanecer em Jerusalém, mas o Senhor disse para mim: saia, porque eles não vão receber o seu testemunho. Eu vou te enviar aos gentios. Versículo 22. A multidão ouviu Paulo até... Então, se lembra aquele silêncio ensurdecedor? E um silêncio ficou mais ensurdecedor ainda? Então, até aqui, veja aqui, a multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Que palavra? Gentios. Até aqui estava bonito. Visão no templo. A luz que brilhou, caiu por terra. O Deus dos antepassados. Mas nessa hora aqui, e Paulo tem falando que é o Senhor, que é Deus, que é Jesus, que é Deus. Jesus ressuscitado é Deus. Tudo bem, tá? Beleza, vamos trabalhar com essa ideia. Mas agora que é Deus que mandou você levar a salvação de graça, mediante a fé, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, o silêncio foi interrompido. Fora com esse sujeito, ele não merece viver. Ele estava na escadaria, os soldados romanos estavam em volta. Eles gritavam, arrancavam seus mantos, jogavam poeira para o alto. Você imagina a cena? É triste, mas essa é uma expressão de indignação. Os judeus tinham algumas atitudes assim muito gritantes, muito dramáticas, que eles mostravam realmente com todo o seu corpo, com a sua face, com o seu olhar, com as suas atitudes, que algo estava... Eles estavam contra alguma coisa, eles estavam indignados com aquilo. Eles não simplesmente falavam, blasfêmia, você está errado. Não, eles partiam para cima, eles gritavam, criavam balbúrdia, criavam tumulto. E aqui, quando Paulo falou que eu fui para os gentios, porque Deus, Jesus, me mandou para os gentios, como isso? Deus nunca vai fazer isso. Deus não mudou o seu plano. Só que eles esqueceram que Deus, quando chamou Abraão para ele sair da sua terra, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Depois Deus fez uma aliança com Abraão e falou que em ti, o que ele fala? Serão benditas todas as famílias da terra. Esse todas para o judeu era quem? Todas as famílias dos judeus. Mas não, seriam todas as famílias da terra. Eles esqueceram isso ou leram errado. Então agora, para eles, é como se Deus estivesse mudando o plano. Isso não pertencia ao caráter de Deus na cabeça deles, mas não pertencia ao caráter egoísta do coração deles. E nisso eles mostraram totalmente indignação. Fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Eu procurei algum filme que mostrava isso, mas não tinha nada. Talvez a gente podia filmar entre a gente alguma coisa para mostrar isso. O que a gente pôde aprender hoje? A gente pôde aprender algumas dicas do que é um bom testemunho. Esses dias essa semana eu pedi no Facebook para que todos escrevessem um breve testemunho da sua conversão e mandasse para mim. Eu quero agradecer a todos que escreveram e mandaram para mim, a todos os que escreveram e mandaram para mim. Mas eu gostaria de receber ainda. Gostaria de receber. É muito bom quando a gente elabora, a gente começa a perceber e tentar refletir como que Deus trabalhou, como que Deus ajeitou, quem que Ele usou, e como que era a nossa vida, como que foi esse encontro. Alguns casos é um encontro ao meio-dia, num certo caminho, uma luz brilhou. Outros é um processo que de repente culmina com aquela certeza, aquela convicção de que agora você crê em Jesus Cristo e você teve o perdão, você entendeu. Então é difícil, muitas vezes é um ponto, outras vezes é um processo, é um tempo. Mas eu gostaria só, talvez, pensar um pouquinho, a Rosana mostra esse gráfico aí,
Como a conversão funciona? Algumas vezes nós tentamos produzir ou levar pessoas à conversão. Então, algumas vezes, incentivamos a pessoa a mudar o seu comportamento. Então, você tem que ser crente. Você tem que agora vestir terno e gravata aos domingos, 5 horas da tarde, você tem que colocar a Bíblia grande, daquelas Vida Nova, dessa grossura, debaixo do braço, aí você é crente. Então, você dá o dízimo, você canta, você participa de algum pequeno grupo. Se você fizer isso, mudou o seu comportamento. Você não pode falar mais palavrão, você não pode assistir mais algumas coisas. Então, você é crente. Então, algumas pessoas são incentivadas a virar crente. Já viu esse termo? E elas viram. E elas suportam por algum tempo. Alguns percebem que o virar crente trouxe algumas vantagens. Então, você não pode beber, não pode fumar. Então, ele parou de beber e parou de fumar. O que aconteceu? Tem mais dinheiro. Então, de repente, ele não tosse mais. Ele consegue subir a escada, os 4 andares, não mais ofegante. Ele começou já a jogar uma bolinha e começou a correr um pouquinho mais. Opa, é vantagem ser crente. Não vou abandonar. Então, de repente, ele pode ficar a vida toda e terminar a sua vida na hora que ele morrer e pessoas vão testemunhar como esse homem foi um verdadeiro crente. E o perigo que pode morrer, pode estar ali, um não salvo. Porque só mudou o comportamento, as ações. Ele até se enganava. E automaticamente enganava as outras pessoas sem perceber. Ele se tornava até comunicava, siga o meu exemplo de cristão. Outras vezes, nós queremos produzir na conversão na vida das pessoas, criando ambientes, ou num primeiro momento para conversão. Então, de repente, vem um tecladista, algum violinista, a gente diminui a iluminação, e aí algumas pessoas começam a orar ao mesmo tempo, e com vozinha, a gente chega perto da pessoa, abraça a pessoa, e começa a orar no ouvido dela. John Wesley, ele implantou isso na igreja dele, tinha até uns bancos na frente, onde as pessoas que de repente eram convidadas para ficar ali, chegavam algumas pessoas, eram os bancos dos contritos. Né? Então era criado todo um ambiente, toda uma situação que incentivava o sentimento, a emoção, e a pessoa ia se extravasando, e a pessoa que estava falando tinha uma habilidade muito boa de falar, levar aquela pessoa a um momento de êxtase, que não tem nada de errado. Mas por causa daquele momento que a pessoa se desligava e entrava num extremo de sentimentalismo, a pessoa dali, me converti. Só que algumas conversões verdadeiras aconteciam. A pessoa entendia que a salvação era pela graça. Mas muitos, de repente, ficavam preocupados de que, eu não sinto mais a mesma coisa que eu senti. E aí, o ministério da igreja, ou a própria pessoa, sempre está em busca desse mesmo tipo de experiência. Não é errado. O problema é quando a gente acha que isso é conversão. Tem alguns momentos que a gente está cantando louvor aqui, dependendo da música, dependendo da situação que a gente está passando, que a gente se emociona. Tenha liberdade. Se você quiser se ajoelhar, levantar as suas mãos, chorar, não tenha problema. É a sua experiência. Mas quando nós, como cristãos, delegamos a experiência sentimental como conversão, corremos um perigo. Aonde a conversão ela tem base? É no entendimento. É no pensamento. O pensamento vai produzir sentimento. E o sentimento está uma nova afeição, um novo apego. Agora Ele é meu Senhor, agora estou com Ele, agora por onde Ele for, o que Ele pedir de mim, eu vou fazer porque eu o amo. Então as ações vão ser produzidas por amor. E sentimento e ações, mesmo que sejam contrárias, quais os sentimentos que Paulo teve na sua experiência de vida cristã, de vida ministerial? Algumas vezes terríveis. E ele podia... Poxa, Deus, eu me converti, mas está dando tudo errado.
Você lembra quando ele entrou em Atenas, ele se compungiu dentro do coração. Quando ele entrou em Coríntios, ele queria ir embora e Deus falou, fica aí, eu tenho muita gente nessa cidade. Então Paulo experimentou sentimentos que não tinham nada, parecia que não tinha nada a ver com a vida cristã. Mas Jesus vem e fala, fique firme. Agora o que Paulo mostra na sua conversão, é que a base da sua conversão foi um novo entendimento que ele teve. Ele entendeu que o zelo que ele tinha para a lei, primeiro era errado, ele estava perseguindo Jesus, e esse entendimento que ele achava que a lei, aquelas obras, imagine quando alguém está ainda em pecado e afundado na miséria, no lamaçal. Então Paulo, naquele entendimento que ele achava que era certo, que não tinha ninguém igual a ele entendeu que tudo aquilo lá era lixo para se ganhar a Cristo. Então mudou. A sua mente foi renovada. O arrependimento não está, ele pode produzir sentimento, ele pode produzir mudanças de vida, mas o arrependimento é mudança de mente. É quando eu entendo que eu sou miserável, pecador, que eu sou doente, que o pecado está no meu coração e eu preciso de Jesus para a minha salvação. Então isso é mudança, está aqui. E quando eu mudo, nesse momento que eu mudo, pode ser que eu não chore. Pode ser que não venha uma luz do céu, mas a luz do céu brilhou, porque mudar o entendimento que você é pecador, que você é miserável, que você está indo no inferno, por melhor cidadão que você é, para chegar a essa conclusão, só pode ser a luz do céu brilhando, só pode ser o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence, então o convencimento está onde? Na mente. Agora, nesse momento, ou nos momentos posteriores, pode haver emoções, pode haver sentimento. E essas emoções vai fazer você ficar apegado a Jesus. Você vai estar aberto a um novo comissionamento. Você vai estar disposto a obedecer qualquer ordem. E você vai fazer o que Ele bem falar como gratidão, como amor. Mas não para ganhar a salvação. Porque Paulo fala, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Isto é, eu mudei minha mente, eu tenho sentimentos, algumas vezes não muito agradáveis, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Então, pense um pouquinho. O que você era antes? O que mudou na sua cabeça? Qual é a afeição que você tem por Cristo? Você tem uma nova vida, uma nova direção, você tem novas oposições. O mundo, pessoas que não amam a Deus gostam de você? Totalmente? Apreciam tudo na sua vida? Ou tem algumas coisas que eles não gostam? Se pessoas que odeiam a Deus são muito íntimos de você, e você valoriza, não há nenhuma contradição, tem alguma coisa errada, é perigoso. Porque quando nós cremos em Cristo, essas pessoas se tornam nossos opositores. O que nós vimos hoje? Nós vimos que o agente do reino percebe claramente quando Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Eles tinham um plano, não deu certo, Paulo apanhou, quando estava sendo levado, mesmo diante dos inimigos e para os inimigos, ele viu que Deus tinha dado uma oportunidade rica para ele, como nunca. Ele nunca iria conseguir produzir essa oportunidade. Ele percebeu que Deus não permitiu que o plano se concretizasse, e agora Deus deu uma oportunidade. Ele pediu ao comandante, o comandante deu ordens, então ele vai e fala o seu testemunho. Alguns judeus saíram dali pensando. Muitos não creram e vão querer matar Paulo, mas muitos posteriormente vão meditar. Como que pode alguém ter essa ousadia de falar dessa experiência? Eu posso contar sobre a minha vida? Devo contar? Sim.
Nós não devemos ser chatos. Cristãos que qualquer coisa é uma oportunidade, que aí o pessoal vai achar que você é meio maluco, né? Vem alguém em casa, um carteiro lá do Taquiubim, e você está lá. Algumas vezes eu faço isso, né? Quando eles entregam alguma coisa, eu falo, Mizu, né? Aí eles acham meio estranho assim, a gente oferecer água e tal, né? Mas eu só posso fazer isso, não posso fazer mais nada, né? Mas vamos supor, lá no Brasil, um carteiro chega nesse sol assim, você fala, você quer um copo d'água? Olha que coisa legal, né? Então você chega assim para ele e fala, você quer um copo d'água? E olha, saiba que Jesus é a água da vida, do seu interior fluirá um rio de água. O cara vai achar, você é maluco. Né? Então, nós devemos aproveitar a oportunidade de evangelizar. Mas com sabedoria, no momento certo. Criando vínculos. Né? E de repente um copo d'água. De repente uma água e tem aqui um lanchinho, vai lá, Deus te abençoe. Por quê? Né? De repente... Você fala assim, e daí, como é que está a sua vida? Assim, hoje eu vou na igreja, tem reunião de oração, posso orar por você lá tal? Pode. Você já ouviu falar de outra reunião? Já ouviu falar? Então, é com delicadeza, com esperteza, sem se tornar maluco. Né? Mas, então, eu posso contar, devo falar, devo testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Evangelismo é uma coisa, testemunha é outra. Testemunha ajuda no evangelismo. Então, algumas reflexões aqui. Eu devo ficar atento às oportunidades à minha volta para compartilhar minha fé. Então, por favor, enviem para mim os seus testemunhos. Eu quero ouvir da sua história. Eu quero enriquecer. E, de repente, a gente pode compartilhar entre nós a nossa história de fé. Segundo, devo compartilhar minha fé enfatizando a nova vida em Cristo. Podemos falar do passado, o que eu era, o que eu fiz, mas a ênfase está na nova vida. De repente você pode falar assim, eu era isso, eu era aquilo, e a nova vida? Não mudou muita coisa. Opa, tem uma coisa estranha aí. Né? Não existe paz, não existe tranquilidade, você tem medo da morte, como que é isso? Né? Terceiro, eu devo compartilhar com coragem. Vocês talvez sejam igual eu não tenho coragem, sou covarde. Mas todas as vezes que você começa a compartilhar, alguma coisa acontece. Não sei de onde vem a coragem, o entendimento, as ideias, e Deus vai te abençoando, porque Ele é o maior interessado nisso. Então, com coragem, ousadia, verdade, não invente. Não crie a história, que fica mais difícil acreditar na sua história do que na palavra de Deus. E simplicidade. Não complica, não debata, não combata seitas. Mostre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele é Deus, viveu aqui, morreu, ressuscitou e voltará. E aquele que crê na sua morte e ressurreição será salvo. Deixe o Espírito Santo fazer o resto.